Tem mais um dado sobre o julgamento do Mensalão, Paula. Começou o julgamento em 2012 e pelo menos mais de 200 sessões foram feitas e o Lewandowski, que era o revisor do processo, fez o possível para atrasar. Tal, teve um papel triste, mas o Lewandowski é assunto para outro comentário, ele está fora dessa. Aí ele está preocupado porque a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar, como agora, né? O judiciário está mostrando que prende mal, né? Solta mal, prende inocentes, solta culpados, mas disso depois trataremos. Vamos lá. O Lula foi beneficiário, sim, da presunção de inocência. Ele foi contemplado com o devido processo legal e o direito de ampla defesa, de tal forma que o advogado dele fez o Gilmar Mendes chorar, como lembramos há poucos dias. É o choro convulsivo sem lágrimas, mas ele tentou chorar, ele tomou água, ficou emocionado, etc. O Lula ficou na cadeia menos tempo que os perseguidos do 8 de janeiro. Lula ficou 500 dias, 500 e poucos dias. Eles já estão presos, dezenas ou centenas estão presos ou sofrendo restrições que equivalem a uma meia liberdade há 2 anos. É isso que se deve lembrar. O Lula o Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em 3 instâncias por 9 juízes, como lembrou a Paula. Ele deveria ficar preso muitos anos se o Supremo não começasse a estancar a sangria. Nem mesmo o criador da doutrina do CEP, né? A lei do CEP, que foi Fachin, teve a coragem de dizer que o Lula era inocente. Ele dizia, não, ele permanece culpado, ele não foi absolvido. Não foi absolvido, ele será julgado novamente, o que era só uma malandragem, porque não haveria tempo. Os processos prescreveriam antes, como aconteceu, eles foram anulando tudo. Agora, o interessante e o indecente também é que a Lava Jato, os condutores da Lava Jato foram acusados, depois daquele vazamento criminoso, de troca de mensagens, foram acusados de agir de não atender às exigências éticas, porque conversavam entre si. Promotor e juiz, eu sou irmão de promotor, conversam entre si sobre todos os processos. O promotor avisa, olha, eu vou pedir a absolvição por falta de provas, por que não? E lá o que eu vi, vou repetir aqui mais uma vez, na troca de mensagens, foi um grupo de homens da lei entusiasmados com a possibilidade de mostrar que a lei vale para todos e que eles estavam desmontando o maior esquema corrupto da história, não só do Brasil. O Lula escapou aqui, outros presidentes da República foram presos, continuam cumprindo pena ou castigos de alguma espécie. E houve até um presidente que se matou no Peru, Alan Garcia. Isso. Vou lembrar o nome dele. Ele soube que ia ser preso e fez isso. Os processos já geraram multas bilionárias aí nos Estados Unidos, em outros países. Houve o crime do Mensalão e o escândalo do Mensalão e houve a quadrilha do Petrolão, chefiada pelo Lula, que também chefiou a quadrilha do Mensalão. Agora, quem sofreu uma tentativa de assassinato, quem foi vítima disso foi o Bolsonaro.
E o processo foi o caso do autor, né, da tentativa de assassinato, que foi integrante do PT, como o Silvio lembrou, também correu rapidinho, virou lobo solitário, louco, tem que internar e ponto. A Polícia Federal foi tão rápida lá, né, e tão pouco interessada em detalhes. Então o Lula está fazendo, o que ele está fazendo agora é o que ele fez a vida inteira. É um ladrão que está mentindo. Silvio, a gente traz aqui essa comparação, né, entre os casos, o Mensalão com o caso de agora. A denúncia no caso do Mensalão foi apresentada em 2006, mas o julgamento só começou em 2012 com 38 réus. Você acompanhou isso, o Mensalão, muito de perto, né, Silvio? Várias sessões. Agora, só para a gente voltar aqui, para a gente trazer a velocidade desse caso, porque claro que todo mundo busca uma justiça célere, né? Celeridade da justiça, mas chama a atenção a rapidez com que as coisas estão acontecendo nesse caso específico. Se a gente puder voltar, tá aí na tela, então, para quem nos acompanha, a tramitação da denúncia. Em fevereiro, agora, dia 18, o PGR Paulo Gonet oferece a denúncia. No dia seguinte, o ministro Alexandre de Moraes dá o prazo de 15 dias para as defesas, para os advogados. Inclusive, vários advogados pediram uma extensão, uma dilação desse prazo, uma vez que o PGR teve 83 dias para apresentar a denúncia, mas foi negado nesse caso. Eles tiveram apenas 15 dias para apresentar suas defesas. 7 de março, o Moraes, então, enviou o processo para a PGR, se manifestando pelo recebimento da denúncia, e no dia 13, o Zanin marcou o julgamento agora para o dia 25, terça e quarta-feira, essas duas sessões. Posso só completar? Diga, claro. Desculpe. Estava querendo lembrar o seguinte, se houve alguma relação, eles falam uma relação ilegal entre procuradores da Lava Jato e juízes, imagine o que não está havendo agora. É uma relação incestuosa, é uma suruba, repito, que reúne Procurador-Geral da República, ministros do Supremo, etc., etc., né? Governo tal. Eles estão agindo como agem comparsas. É uma quadrilha.